Estamos de volta e vamos dar prosseguimento ao nosso bate-papo aqui e que a gente está falando de como é que a gente tem trabalhado, olhando para o nosso contexto, eu chamando também a atenção para você estar observando esse detalhe. Então, a igreja que conhece a sua comunidade, né? A igreja conhece a sua comunidade e a comunidade passa a conhecer quem são as pessoas do movimento, quem são essas pessoas que estão integrando esse novo jeito de ser, esse estilo que chama atenção, né? E esse chamar a atenção, muitas vezes, ele é positivo ou negativo. Né? Positivo do ponto de vista que a gente conta com a ação do Espírito Santo para nos mover, mas também é uma ação, como a gente vê lá, Paulo, quando chega na cidade, que a galera tá fazendo ídolos e tal, e que ele vai lá e intervém, aquela intervenção de Paulo, ela foi vista, ela foi positiva e negativa. Foi positiva porque ela começou a trazer nova consciência sobre o Cristo para algumas pessoas. E trouxe uma consequência negativa quando a economia foi abalada, ou quando aquele mercado, ou quando aqueles interesses foram tocados e houve uma intervenção que prejudicou o interesse de outros. Não foi diferente com Jesus. Quando Jesus começou a falar do reino e começou a agregar outras pessoas e a tirar pessoas da sinagoga, houve imediatamente uma ação contra Jesus nesse sentido, porque ele estava gerando um esvaziamento na sinagoga. Esse esvaziamento em detrimento, não porque ele estava pedindo para as pessoas saírem, mas as pessoas estavam saindo para ouvir as verdades do Pai, ouvir as verdades do reino através dele. Então, as repercussões vão ser positivas ou negativas. Não cabe a nós ficar aqui achando que vamos agradar todo mundo. Cabe aqui a nós simplesmente sermos luz, sermos sal. E não tenha dúvida que quando você está dentro de uma sociedade que está acostumada com a escuridão, na hora que a luz chega, há um confronto, há um conflito, e conflitos de interesses. E esses conflitos não são travados dentro daquela visão espiritual de os demônios estão brigando, de pessoas possessivas, não. Vai acontecer principalmente nas relações sociais. Principalmente naquelas pessoas que podem até entrar dentro desse ambiente, estar com vocês, mas não quererem ser confrontadas com o Cristo que provoca isso. Que provoca uma mudança de mentalidade, uma mudança de visão sobre a sua própria perspectiva de viver naquela comunidade, né? Daquela cultura, daquele ambiente que ela está inserida. A exemplo de falar de localidades e chegarmos a essa percepção de que não só naquela ideia de igrejas locais, sabe? Aquela coisa da ideia da igreja local, igreja local com características. Não é só essa questão das características, se há predominância de música, de questões mais estereotipadas, não. Estou falando de questões mais essenciais. A gente vai perceber que nas plantações de igreja, eu estou dando um exemplo na Galácia, né? Saulo e Barnabé foram para o sul da Galácia. Eles pregaram o evangelho em 4 cidades. Surgiram 4 igrejas nessas cidades. Saulo e Barnabé passaram apenas cerca de 5 meses em cada uma dessas igrejas. Né? Em cada uma dessas comunidades, em cada um desses movimentos, eles passaram um certo tempo. Agora, vale pensar o seguinte, eles não foram lá e disseram assim, olha, nós estamos aqui, nós somos apóstolos de Jesus. Não, até porque apóstolo não é um título. Quero lembrar isso mais uma vez. Eles chegavam na cidade, eles tinham uma leitura, eles faziam uma leitura daquele lugar. Tanto as pessoas com maior poder aquisitivo, menor poder aquisitivo, maior condição acadêmica ou de conhecimento, como as pessoas mais humildes, pessoas mais simples. Eles tinham essa habilidade, a habilidade de Jesus. Eles olhavam para o que estava em volta, eles olhavam para o que estava no caminho e eles iam pelo caminho semeando. Semeando quando eles iam comprar um alimento, quando eles iam trabalhar para alguém, né? Quando eles iam, porque Paulo foi fazer tendas. Ele foi fazer tenda, ele foi vender essa tenda. E de alguma forma ele foi comercializar, ele foi fazer negócio. E na hora de fazer um negócio, na hora dele executar o seu trabalho, ou na hora de alguém vir pedir a prestação de serviço do seu negócio, gente, nesse momento, ele estava exercendo o seu ministério efetivamente. É nesse momento que a gente consegue definir a ação ministerial. É nesse momento e no caminho que a palavra é semeada.
que eu digo para ele, não faço dessa forma. Olha só, você quer que eu faça uma tenda para você? Você quer que eu produza uma tenda para você? Beleza, eu vou produzir. Mas eu não vou fazer com esse tecido porque ele é de péssima qualidade. Eu vou produzir o tecido da melhor qualidade para você, para que você não tenha problema com isso. E eu vou te cobrar o preço justo para fazer esse tipo de tenda que você quer que eu faça. Eu vou fazer desse modelo, desse jeito, entendeu? Quanto que você pode me pagar? Como que a gente pode fazer esse negócio? Aí eu estou falando aqui, não detalhando uma questão meramente burocrática fazer levantamento de custo ou de... Não, eu estou querendo mostrar que quando a gente trabalha com clareza, com honestidade, e a gente intervém numa relação social que está acostumada a fazer a manobra, o jogo, nós mostramos de outra forma. Nós não estamos dizendo que ganhar ou trabalhar dessa forma. Não, muda-se o jogo, muda-se a forma. E eles vão lá para plantar essas igrejas, eles trabalham dessa maneira. Né? Você pode perceber os detalhes dessa caminhada. Né? Agora, tem outras questões. Né? Onde estava a liderança durante aquele tempo? Qual era a liderança que eles estavam implantando ou colocando nesses lugares quando eles começavam o movimento de pessoas que queriam esse evangelho, essa novidade de vida? Né? A igreja estava nas mãos dos irmãos e das irmãs. Estava nas mãos dos irmãos e das irmãs. E o belo de tudo isso é confiar que quem é o cabeça da igreja é Jesus Cristo. O cabeça da igreja não são os oficiais da igreja, não é o presbitério, não é o sínodo, não é as lideranças constituídas, não é o presidente, o secretário, o tesoureiro, o presidente do corpo diaconal, não são esses que demandam da cabeça da igreja. A cabeça da igreja é Cristo. Não estou dizendo que essas pessoas elas estão no lugar errado. Não estou falando disso, não estou aqui criticando quem usa desses termos. Eu estou querendo chamar a atenção aqui, essencialmente, todos nós precisamos descer ao patamar de sermos irmãos e nos colocarmos numa posição de servos, não de servos também como um termo que eu sou servo do Senhor. Não, eu sou servo, sou escravo dele. E baixa a bola, importa que ele cresça e eu diminua. E entendermos que todos nós estamos na dependência do Pai, da graça do Senhor Jesus Cristo. Não existe visão sobrenatural que te faz ser o maior líder do mundo. Não há isso, gente. Quem manda na igreja é Jesus Cristo. Quem faz o sopro é o Espírito Santo. O vento e a intensidade do vento, quem demanda é Deus. Paulo mesmo fundou igrejas com poucas pessoas, com mais pessoas, com problemas, com quase não problemas. Nós temos uns mitos de igreja que a gente ainda cultiva, e esses mitos eles precisam ser desligados. A igreja em Tessalônica, que foi plantada lá por Paulo e Silas, 3 meses em cada uma delas, exceto em Corinto. Paulo passou 18 meses lá. Isso porque ainda tinha alguns problemas lá e que Paulo teve que resolver. Para estar lá, gastar tempo, você está se envolvendo. Não são 18 meses, porque, pensa bem, nós não estamos falando dessas igrejas com igrejas constituídas num templo, num lugar, com essa organização. Nós estamos falando de pessoas numa comunidade e que se reuniam ali semanalmente. E não tinham um horário fixo, eles se reuniam quando tinham os horários, se organizavam para isso, eles estavam em atuação. Era uma igreja que estava mobilizada, fazendo um movimento na comunidade. E esse movimento tem o seu preço. Porque quando você coloca todo mundo dentro de um caixote, você acha que você está controlando as pessoas. Controla pela mão de opressão com base na espiritualidade, você oprime falando de autoridade, eu sou autoridade espiritual sobre você, você não pode fazer nada se não quiser. Gente, nós estamos debaixo da autoridade de Deus e não de pessoas. As pessoas precisam se colocar num lugar de servos, humildes e cuidadores uns dos outros, não dominadores uns dos outros. Existem 2 termos que se fala, que a gente pode encontrar para o termo pastor. Existe o termo do pastor voltado para o pastor apacentador, o pastor cuidador, o termo voltado para esse tipo de pastor. E existe um outro termo voltado para o pastor, que é o pastor criador. O pastor criador de ovelhas, o pastor que usufrui das ovelhas, o pastor que tira proveito das ovelhas. Há 2 tipos de pastores descritos na Bíblia.
Qual destes dois você é? Qual destes dois Jesus está procurando? Qual destes dois realmente vai refletir o reino? É disso que eu estou falando. É desse tipo de igreja que está se mobilizando e que ela teve referência nas comunidades. Quer ver um outro exemplo? Um outro exemplo também são as 7 igrejas. Exemplos de 7 igrejas diferentes com características distintas. E mais, se nós pegarmos aqui Laodiceia, uma das últimas aqui, né? Pegarmos Laodiceia. Laodiceia tem uma questão importante, que Deus chega a falar sobre vomitar por ela ser morna. Não tem isso? Pega a Bíblia aí e vai ler em Apocalipse. Quando você pega a igreja de Laodiceia e Deus, a carta diz, é interessante, conheço as suas obras, sei que você não é frio nem quente. Sei que você não é nem frio nem quente. Gente, havia nessa cidade uma característica muito interessante que eu vou compartilhar com você no nosso próximo encontro. E eu quero fazer nesse momento uma oração. Deus, eu peço ao Senhor que nos ajude, que me ajude a ser um colaborador, um cooperador do Teu reino na minha comunidade. E a partir dessa leitura, dessa compreensão, em qualquer lugar que eu vá, pelo caminho e enquanto eu estiver indo, eu possa batizar, discipular, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que assim, ó Deus, aconteça com cada irmão meu que está aqui partilhando comigo desse momento. Em nome de Jesus. Amém. A gente se vê já no próximo encontro.